Saúdo a todas e todos inscritos neste canal Alvorecer Profético com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. No primeiro estudo, aprendemos sobre os 3 tipos de mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna, também chamada de segunda morte. Então aprendemos naquele estudo que a morte espiritual é o rompimento com a comunhão com Deus, é estar separado de Deus, é não se relacionar com Deus, é não ter Deus como o seu Senhor, como o seu Salvador. A morte física é a separação dos elementos imateriais, espírito e alma do corpo, e nós vimos lá em Gênesis 35:18, com a morte de Raquel, saiu-lhe a alma porque morreu. Aprendemos também em 2 Coríntios 5:6, verso 8, capítulo 7, verso 59 de Atos, que na morte do cristão há a desincorporação dos elementos imateriais. Já no segundo estudo, nós aprendemos sobre o estado dos mortos no Antigo e Novo Testamento. E aprendemos através das referências bíblicas que a morte física não põe um ponto final na existência do ser humano, porque o homem, o ser humano, ele é muito mais do que corpo físico, é uma unidade composta por 3 elementos distintos: espírito, alma e corpo, conforme a ordem paulina, ou corpo, alma e espírito, conforme a ordem da criação. E entendemos lá, com base no Novo Testamento, que o espírito humano é o homem interior e que o corpo é o homem exterior, e que a alma, o mundo da nossa mente, vontade, volição, intelecção, sentimentos, pertence ao mundo da nossa alma psique. Por exemplo, as doenças psicossomáticas, como transtorno de ansiedade aguda, mais conhecida como depressão, é uma enfermidade que se origina na alma, psique, e se manifesta no corpo, soma, por isso recebe o nome de doença psicossomática. Muito bem. Então, nós entendemos que é um estado intermediário entre a morte física e a ressurreição. Os que morrem sem Jesus Cristo, nós vimos isso em vários textos, descem ao lugar chamado em hebraico de Seol, hebraico do Velho Testamento, no grego do Novo Testamento, Hades, que não é igual a sepultura ou sepulcro, não é. Seol ou Hades é o mundo ou reino dos homens em estado de desincorporação. E nós aprendemos também que o Seol, Hades, ele foi criado por Deus com 3 compartimentos: seio de Abraão, que era um paraíso provisório, o lugar de tormento para os espíritos humanos rebeldes, e o abismo, também conhecido como poço do abismo, para um número de anjos caídos. Deus os reservou lá no poço, os trancou no poço do abismo. Muito bem, e hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da ressurreição. À luz da Bíblia, existem 2 tipos de ressurreições: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. E vale a pena frisar que as Escrituras não ensinam, inscritos seguidores desse canal, não ensinam sobre reencarnação. Fala da ressurreição. Os mesmos corpos que morreram, tanto de homens descrentes como de crentes, esses mesmos corpos vão ressurgir. A doutrina da ressurreição. E eu quero tomar como base
o livro de Apocalipse, capítulo 20 e o verso 6, que nos diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Frisem isso, memorize isso, primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então hoje nós iremos aprender sobre a primeira e a segunda ressurreição. A doutrina da ressurreição é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Sem ressurreição não haveria nem a salvação. Vamos ler Romanos capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 25. A doutrina da ressurreição é tão importante. Se não houvesse ressurreição, não haveria a própria salvação. Capítulo de número 4, o quarto capítulo de Romanos, verso 25, diz assim: O qual Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Perceba a importância que tem essa doutrina. Por isso é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. E o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos ler. Veja o que ele escreveu sobre essa doutrina tão preciosa, a doutrina da ressurreição. Capítulo 15, versos 16 e 17 de 1 aos Coríntios. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Percebam a importância dessa doutrina da ressurreição. E a doutrina da ressurreição, ela tem base desde o Antigo Testamento. Seu conceito, as passagens em vários livros sobre a doutrina da ressurreição. Vamos começar no Velho Testamento com Isaías, capítulo 26 e o versículo de número 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 26 e o verso de número 19, que diz assim: Os teus mortos e os cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então todos os que estão nos sepulcros um dia hão de ressuscitar. E nós vamos então aprender quando será a primeira ressurreição e quando será a segunda ressurreição. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, fala sobre esses dois tipos de ressurreições. Daniel 12, verso de número 2, livro do profeta Daniel, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Daniel já começa então a distinguir a primeira ressurreição da segunda ressurreição. Veja o que ele escreveu. Daniel 2, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui então nós vemos já os dois tipos distintos de ressurreição. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. E é interessante frisar a palavra eterno, eternidade. Lembrando do primeiro estudo que Deus criou o homem para a eternidade. Entraram nos três tipos de morte, mas isso não aniquila a doutrina da eternidade, tanto da vida eterna
quanto da perdição eterna. Por que a gente tem que frisar isso? Porque há ensinamentos que pregam a doutrina do aniquilamento, que aqueles que morreram sem Cristo, sem comunhão com Deus, vão ressuscitar para serem destruídos por Deus. Essa doutrina é conhecida como a doutrina do aniquilamento. E segundo as Escrituras, não. Vida eterna para os que têm Cristo Jesus, desprezo e vergonha eterna para aqueles que não têm a Cristo. Então, já o Novo Testamento abre sobre esse assunto o seu leque numa amplitude maior. Leiamos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versos 25, 28 e 29. Então, dois tipos de ressurreições. João, capítulo de número 5, e os versos 25, 28 e 29. Diz assim, o 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Verso 28: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora vem a distinção entre as duas ressurreições. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aqui a gente vê essa distinção, então, como em Daniel 12, verso 2, aqui no Evangelho de João também. E é importante entender que aqueles que ressuscitarão para a condenação não vão ressuscitar juntamente com aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. Não, há uma distância da ressurreição dos salvos para a ressurreição dos perdidos, chamada de ressurreição da condenação. E nós aprenderemos, à luz do Apocalipse, que essa distância já da ressurreição dos salvos para a ressurreição dos perdidos se dará por cerca de 1000 anos distante uma da outra. Porque se a gente lê só aqui em João, dá a impressão que a ressurreição será de todos os que morreram simultaneamente. Não, haverá separação. Por isso, bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Nós vamos aprender que a primeira ressurreição, ela é composta por 3 fases. E o apóstolo Paulo, ele puxa um assunto do Velho Testamento sobre uma das festas anuais do povo de Israel, a festa das colheitas. Então ele interpreta que a festa das colheitas dos judeus, da nação de Israel, era tipo da ressurreição. E a festa das colheitas, ou a festa da cega, como era chamado no Velho Testamento, se dava em 3 momentos. Primeiro, as primícias. Segundo, a colheita geral. E terceiro, os rabiscos da colheita. Então essa festa, ela era efetivada por 3 fases. Vejamos Levítico 23, versículo 10. Terceiro livro de Moisés, Levítico 23, verso 10. E nós vamos ler no Novo Testamento que o apóstolo Paulo interpreta que a festa das colheitas, ou festa da colheita, era figura, era um tipo da ressurreição no Novo Testamento. Isso quer dizer que a primeira ressurreição só para salvos, se dará em 3 momentos distintos. Vamos ler Levítico 23 e o versículo de número 10. Diz-nos assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes:
Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então o lavrador judeu, cevada, trigo, ou o que ele cultivasse, a primeira parte que ele colhia, chamada as primícias, não levava para sua casa, levava para o tabernáculo ou para o templo. Lá entregava aos sacerdotes e consagrava ao Senhor. Ali era um gesto de gratidão pela fartura que o Senhor Deus havia lhe dado, então ele consagrava aquela primeira parte da colheita ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que essa primeira parte, chamada festa, as primícias, a colheita das primícias, era figura da ressurreição de Jesus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo de número 15. Então veja só, 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 20, depois o verso de número 23. Então nós vamos entender que a ressurreição dos salvos se dará em 3 momentos distintos também. 1 Coríntios capítulo de número 15 e o versículo de número 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Agora o verso 23. O apóstolo Paulo diz que na ressurreição dos que morreram em Cristo, dos que morreram salvos, haverá uma ordem, como havia uma ordem na festa das colheitas. Então na festa das colheitas, as primícias era a primeira ordem, levava-se ao templo ou ao tabernáculo. Depois vinha a colheita geral e finalmente os rabiscos da colheita. Verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias no plural, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está vendo? Então a ressurreição dos salvos, chamada ressurreição da vida, ou ressurreição para a vida eterna, ela se dará também dentro dessa ordem, em 3 momentos distintos. Cristo e um grupo de santos do Velho Testamento já ressuscitaram. E é verdade. E essa ressurreição é a ressurreição para a eternidade. Vamos ler isso? Mateus 27, versos 52 e 53. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 27. Os versículos 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa Jerusalém terrena e apareceram a muitos. Essa aqui é a primícia, a primeira parte da primeira ressurreição. Cristo e santos do Velho Testamento já ressuscitaram. Agora, vale a pena observar esse texto aqui de Mateus, que na sexta-feira só abriram os sepulcros dos santos, para mostrar que só quem é santo, só quem vive com Deus é que pode ressuscitar para a eternidade. Observe aqui a distinção e esta abriram-se o sepulcro dos santos, só dos santos. E Jesus precisava, escritas, ser o primeiro homem a morrer e ressurgir para a eternidade, num corpo espiritualizado, num corpo imortalizado, num corpo glorificado. Então, ele é o modelo da ressurreição. Por isso, a doutrina da ressurreição ela é fundamental para a nossa fé cristã. E depois, aqui nesse texto também tem outra verdade. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então veja que não é o espírito que dorme, não é a alma que dorme, é o corpo. E dorme aonde? No sepulcro.
e vai ser acordado. Quando? Na ressurreição. Agora o verso de número 23, esses santos que foram ressuscitados após a ressurreição de Jesus. Por que após? Porque ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna na frente dele. Ele teria que ser o primeiro, por isso as primícias dos que dormem. E o verso 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então no domingo da ressurreição, enquanto Jesus aparecia para os 10, com exceção de Tomé, esses ressurretos, santos ressurretos, apareciam para aqueles que quisessem lá na cidade de Jerusalém. E é interessante frisar que essa é a primeira fase da ressurreição dos santos. Aí vem a segunda. Assim como na colheita, havia a colheita geral. Vamos ler Levítico, capítulo 23, verso 22. Livro de Levítico novamente, sobre a festa da colheita, a segunda fase era a colheita geral. 23, verso 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui nós temos mais duas fases: a colheita geral e depois os rabiscos da colheita no mesmo verso 22. Vamos explicar primeiro a colheita geral. O apóstolo Paulo diz que essa colheita geral, em que o israelita metia a foice, colhia todo o seu trigo, a sua cevada, a sua cultura, agora ele podia levar para a sua casa. Só que não podia colher os frutos que caíam, não podia colher, teria que deixar esses rabiscos para trás para atender a necessidade de pobres, viúvas e órfãos ou estrangeiros que peregrinavam em Israel. E o apóstolo Paulo interpretou que essa colheita geral se dará no dia do arrebatamento. É a segunda fase da ressurreição para a vida eterna. Vai se dar no dia da vinda de Jesus Cristo. Nós vamos ler isso. 1 Coríntios 1, capítulo 15. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Olha que interessante. Capítulo de número 15 e os versículos de número 52 e 53. Lá vai. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando Paulo diz nós, só os salvos, essa ressurreição aqui está sendo frisada que é só para salvos, só para a vida eterna. Agora, nesse momento da ressurreição, nós vamos ver os corpos, os restos mortais que estão nos túmulos, nos sepulcros, serão transformados de corruptível para incorruptível e de mortal para imortal. Então o corpo também será transformado num corpo espiritual e num corpo imortal. Agora escute bem isso, é interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, a ênfase é mais explícita. Só vão ressuscitar os que morreram em Cristo na colheita geral. Por que é chamada de colheita geral? Porque serão santos da era da igreja, desde o Pentecostes até o dia do rapto da igreja, até o dia do arrebatamento. Então, onde estão os restos mortais de Paulo, Pedro, Estevão? Todos nos túmulos, todos no solo, e serão acordados, ressuscitados no dia da vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Veja como as Escrituras são esclarecedoras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz-nos assim, versículo de número 14 até o 17. Primeiro o 13, para nós pegarmos uma compreensão maior. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais incrédulos, descrentes que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não iremos na frente dos que dormem. Dos que dormem aqui é o eufemismo para aqueles que morreram em Cristo Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Nas nuvens. Eles, os que foram ressurretos. Está vendo? E assim estaremos sempre com o Senhor. E é interessante a gente observar que a Bíblia separa a ressurreição dos salvos da ressurreição dos não salvos. Não é? Não ressuscitarão todos juntos. Para a vida eterna, só os que morreram em Cristo. Então essa ressurreição aqui, que é chamada a colheita geral agora, se dará no dia do arrebatamento da igreja. Todos os santos da era da igreja, desde Pentecostes até o último dia da igreja na terra, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Muito bem. Imortalizado, espiritualizado, corpos espirituais, corpos imortais, corpos glorificados. Muito bem, essa é a segunda fase da primeira ressurreição. As primícias já foi Cristo e santos do Velho Testamento já estão ressurretos lá na glória. Agora vem a segunda colheita, a colheita geral, que é a segunda fase no dia do arrebatamento. E a terceira e última fase, para fechar a ressurreição dos salvos, se dará no final da grande tribulação. A grande tribulação será composta por 7 anos de agonia sem precedentes. Então, no final da grande tribulação, Cristo e a igreja desceremos visivelmente sobre o Monte das Oliveiras. E quando Cristo estiver descendo, haverá a ressurreição dos rabiscos da colheita, daqueles que morrerão martirizados na grande tribulação. Quando é que eles vão ressuscitar? No final dos 7 anos do período tribulacional. Vamos ler. Apocalipse 20. Então vocês observaram, assim como a festa das colheitas tinha 3 fases, as primícias, a colheita geral e os rabiscos da colheita, na ressurreição para a vida eterna também 3 fases. Falta a segunda e a terceira fase. Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 20. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus, porque é uma luz que alumia em lugar escuro. Lá vai, 20 verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. É interessante a gente entender isso, e que não adoraram a besta. Por quê? Essa ressurreição serão para os mártires da grande tribulação, né? E a Bíblia define isso aqui. Não adorar a besta, nem a sua imagem, não receber o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e reviveram, ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esse terceiro grupo aqui, essa terceira fase da ressurreição para a eternidade com Deus, então se dará no final da grande tribulação, só para aqueles que confessaram a Jesus durante o período tribulacional de 7 anos. Agora, a ressurreição para a condenação, a Bíblia também no verso seguinte define que se dará 1000 anos depois dessa ressurreição dos mártires da grande tribulação. Verso 5. Mas os outros mortos, quais? Desde Caim, os mortos sem Cristo, os mortos ímpios, descrentes. Diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram
Então esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição se fechará com a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Aí 1000 anos para frente, depois do reino milenar de Cristo com a igreja, 1000 anos depois, então, os mortos ímpios, desde Caim, vamos imaginar que Caim foi o primeiro homem a morrer na impiedade, ao último que morrer sem Deus aqui nesta terra, ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, para a condenação eterna. Quando? Vamos ler. No primeiro dia da eternidade, no juízo final. Vamos ler Apocalipse 20, verso 11, 12, 13 e 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, ou seja, as pessoas que morreram sem Deus, naufrágio, ou foram lançadas no mar, sepultadas nas águas, vão sair de lá, vão ressuscitar de lá, pelo poder da palavra do Senhor. Vamos lá. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno prestarão conta no dia do juízo final. A morte devolverá os corpos que ela matou, e o inferno devolverá os espíritos e as almas que ele aprisionou. Por isso essa dupla maligna se apresentará também no dia do juízo final. Então a segunda ressurreição, a ressurreição para a condenação, se dará no dia do juízo final, após os 1000 anos de Cristo, do reino milenar de Cristo aqui na terra. Então nós aprendemos então 2 tipos de ressurreições. A ressurreição para a vida eterna se dará em 3 fases. A primeira fase, Cristo e as primícias, já aconteceu no domingo da ressurreição de Cristo. A segunda fase, a colheita geral, se dará no dia do arrebatamento. E a terceira e última fase da ressurreição para a vida eterna serão os mártires da grande tribulação. Ressuscitarão no finalzinho da grande tribulação. Agora é importante, quem não ressuscitou com Cristo na ressurreição dele, quem não ressuscitar no dia do arrebatamento e quem não ressuscitar no final da grande tribulação, estará reservado para o juízo final. Ressuscitará para a condenação eterna no dia do juízo final. Muito bem. Então eu quero lhe deixar um questionamento dentro disso, não é? Um questionamento dentro de fazer uma pergunta sobre a ressurreição. E quando foi que esses ressurretos, esses santos que dormiam e ressuscitaram após a ressurreição de Cristo, em que momento eles foram transferidos para o terceiro céu, o paraíso celestial? Procure responder, interaja conosco, e se você não responder, aí, num outro momento, a gente daremos a resposta, tá bom? Deus abençoe.